Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de aquecimento do lançamento do Hyperforce. Estamos na área! Bem-vindos e bem-vindas! Estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês sobre esse grande lançamento que está chegando. Eu ia falar só lançamento, mas não, é um grande lançamento que está chegando do meu mais novo programa da plataforma da Queima Diária, o Hyperforce, que entra amanhã pela manhã na plataforma. Boa noite! Chega junto! Se você quiser me ajudar no compartilhamento dessa live, vai no aviãozinho aqui no cantinho e manda para quem você lembrar agora, para quem você puder, para a gente deixar a nossa live cheia, porque a gente vai falar de coisas muito legais. Primeiro, de um grande lançamento, como eu falei, de um novo programa da plataforma, em especial meu. Para quem não me conhece, eu sou a treinadora Roberta Porto. E também porque ele vai estimular muita gente a, de repente, cair a ficha, né? Abrir aquele alerta de que precisa começar a treinar, que precisa dar um foco específico e especial para o treinamento de força. Ganhar massa magra é muito importante para a nossa saúde física, saúde mental, nossa longevidade. Boa noite, vão chegando, vão me dando oi aí. Tudo bem com vocês? Vocês estão animadas e animados? Se tiver algum homem assistindo também, deixar um pouquinho mais baixinha a música. Uhul, voltarei mês que vem, Rô, saudades desses treinos. Opa! Boa noite pra todo mundo. Tem cupom pra hoje? Não, hoje não tem cupom, mas hoje tem grandes novidades. Ó, como vocês estão vendo, eu tinha falado anteriormente que eu ia estar de vestido e salto alto nessa live pra não correr o risco de fazer exercício. Muito animada? Mas não, eu tô com uma camisetinha e um shorts jeans. Então, mas não vai ter exercício hoje. Uma coisa importante, ó. Não vai ter exercício hoje. Hoje a gente vai conversar sobre o Hyperforce. Tirar as dúvidas que possam estar aí na cabeça de vocês. Vocês que já treinam aqui na plataforma, que já são assinantes da plataforma. Tô comendo cabelo, tô um ventinho do ar-condicionado aqui bater. E aí vai querer começar o Hyperforce amanhã, que eu sei que vocês querem. E a gente vai tirar todas as dúvidas do programa. Então a gente vai entender o método, como que o programa está dividido, em quantas aulas, qual o foco. Vão perguntando e eu vou respondendo. Eu trouxe até um caderninho com bastante anotações. Oi, Ju! Com bastante anotações, para que eu não me perca no roteiro. Tudo de importante que eu quero falar para vocês está aqui. E conforme forem surgindo as dúvidas, eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Tá sem áudio? Eu acho que não. Me confirma aí se tá sem áudio. Pois estou parada faz 2 meses. Pode fazer um novo programa, dá pra entrar nele, tá bom? Me confirma se tá todo mundo com áudio. E se você for novo por aqui ou nova por aqui, fica aqui que você vai entender um pouco mais sobre a plataforma e aproveita e conhece sobre o meu mais novo programa que tá entrando pra plataforma. E quem sabe você já não assina e começa a treinar logo amanhã. Tá ok, então eu acho que deve ser internet, Wi-Fi aí de alguém, tá bom? Pra quem não me conhece ainda e não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui fixado nos comentários o meu Insta. Vai lá me seguir, que eu tenho um conteúdo bem legal pra vocês, feito com o maior amor e carinho, para que vocês tenham inspirações, motivação de treino, de alimentação, bom humor também. O importante é se mexer, cuidar da tua saúde através do exercício físico. O exercício físico salva, gente. Então eu vou colocar aqui, ó, @Roberta Porto G. Deixa eu ver se saiu certinho. Saiu. Vou fixar. Pra quem não me segue. Oxe, não consegui fixar, peraí. Fixei. Pronto. Pra quem não me segue, te espero por lá, tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Na terra de vocês tá calor? Porque aqui em Santos, eu sou de Santos, Baixada Santista, é litoral do estado de São Paulo. Se vocês quiserem ir colocando aí para eu conhecer um pouquinho mais de vocês.
de que estado você é, ou de qual cidade, se você for São Paulo também, para eu saber. E me conta se tá calor por aí. Aqui, gente, fez um calor e está fazendo um calor na sala que eu estou, que é a sala de treino que eu tenho na minha casa. Está cheio daquele... E olha, fechei a janela, liguei o ar-condicionado e tá cheio daqueles bichinhos de luz, sabe? Eles estão todos em volta aqui do meu tripé aqui do lado, que eu tô com o meu celular aqui do lado, em volta dos meus esportes. Então, caso... Por que eu tô falando isso? Ó, acabou de passar um aqui. Caso passe algum mosquitinho, você não tá tendo visão, você não tá vendo coisas, são os bichinhos de luz passando por aqui, tá bom? Floripa, hoje o tempo tá chuvoso. Praia Grande, aqui do lado, deve estar um calor igual aqui. Aqui muito calor, agora então, e diz a lenda que chove amanhã bastante, aqui em Santos. Dourado, Minas Gerais, é o Brasil todo, hein? Campinas, tá quente, o estado de São Paulo tá quente. Gente, será que eu vou sobreviver a esses mosquitinhos? Acho que vou ter que pedir auxílio pro meu marido. Álvaro, você está na live? Corre aqui na sala, o que eu faço com esses bichos? Eles vão ficar aqui em volta de mim. Curitiba, 32 graus. Então, na hora que eu fui dar uma andadinha na praia... Então, se vocês me verem assim de repente, tá? Na hora que eu fui dar uma andadinha na praia, que devia ser umas 3 horas da tarde, tava batendo 36 graus aqui em Santos. Aí haja saúde, né, gente? Porque é frio, calor, e chove, e secura, e a gente vai seguindo. Vamos falar sobre o programa agora? Uma das dúvidas que eu vou tirar é se você pode fazer junto com outro programa, tá bom? Então fica por aqui. Vou responder sobre que horas ele vai entrar na plataforma. Vamos lá, deixa eu seguir meu roteiro, que senão eu fico maluca. Eu vou falando tudo sem ordem. E virginiana gosta de falar tudo com ordem, né? Vamos lá, eu vou tentando aqui, ó, bater o olho aqui e bater o olho no que vocês escrevem. De repente, o que vocês escreverem aí, já respondi sua dúvida dentro do meu roteiro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quer ficar com um caderninho e uma caneta e anotar algumas coisas? Quando a gente justamente for falar de organização e cronograma e programação de como treinar o Hyperforce, principalmente junto com outros programas, e aí pode ser que alguma coisa você não guarde totalmente 100% na cabeça, que tal anotar? Acho interessante anotar de repente, tá bom? Se você quiser anotar, fica à vontade aí. Primeiro eu vou falar sobre a metodologia do Hyperforce. O Hyperforce ele vem com uma metodologia dividida numa programação de 20 aulas. 20 aulas divididas numa sugestão de você fazer treino 5 vezes por semana. 20 aulas, 5 vezes por semana, dá 4 semanas treinando. Então você tem aí um mês para treinar. Olha que legal, você já tem a programação de um mês. Toda periodizada. Então, a divisão dos grupamentos musculares, peitoral, costas, ombro, bíceps, tríceps, aí vamos pensar daqui para baixo. Abdômen, glúteo e porções do glúteo, em algumas aulas mais o glúteo médio, em algumas aulas mais o glúteo máximo. Quadríceps, aqui na frente da perna, na parte anterior da perna. Adutor, interno de coxa, posterior de coxa. Tudo isso periodizado em 5 vezes na semana. E a periodização, ela não se repete. Então, por exemplo, assim, na segunda fez alguns grupos musculares ali, membros inferiores, membros superiores, abdômen, glúteo e um mini metabólico que vai vir sempre no final da aula também. Essa divisão muscular, ela não se repete lá no meio da semana, por exemplo, lá na quarta, lá na quinta. Eu me preocupei em periodizar o nosso corpo todo divididinho em 5 vezes. Então, não vai ter repeteco de exercício e grupamento muscular. Quando vocês acessarem o programa, vocês vão perceber isso. Vamos dizer que o Hyperforce, ele é uma pequena evolução do Local Force. O Local Force, ele veio com uma entrega de aula para ganho de massa muscular, ganho de músculos, aumentar a massa magra do corpo, definição muscular e queima de gordura. E aumento de condicionamento físico pelo esforço, né? Vai acontecer de qualquer jeito. O Hyperforce, ele vem numa evolução disso, com a mesma proposta de aula, só que o Local Force, ele era dividido
os grupos musculares em 3 vezes na semana. E agora o Hyperforce você tem treino para todos os dias da semana, pensando de segunda a sexta, e que lá no final de semana você escolheu um dia para descansar, um dia para fazer algum treino alternativo de recuperação. Então ele é uma evolução do Local Force, com o mesmo estilo de treino, com a mesma divisão, vamos pensar assim. Você que já treinou Local Force comigo, programa que mais ama em toda a plataforma, Local Force. Vai agora ficar numa briga com o Hyperforce, hein, Ju? Então você que já faz o Local Force, como é que ele é dividido? A gente tem uma parte ali no início de alongamento e mobilidade, depois a gente tem o aquecimento específico do dia, dos grupos musculares que serão trabalhados, depois a gente tinha o treinamento principal de força, depois a gente tinha ali um bloco, uma sériezinha específica de abdômen e metabólico, certo? Qual que é a diferença, além em vez de 3 vezes, 5 vezes na semana, para o Hyperforce? Toda essa divisão, depois que a gente faz o bloco principal de força, eu chamei esse bloco que vai vir na sequência de bloco acessório. Vai ser um bloco onde sempre vai ter um treinamento conjugado para uma parte isolada do glúteo ou do adutor, da parte interna da coxa, com uma parte do abdômen. Então, esse bloquinho vai ser o bloco acessório que vai vir na sequência do bloco principal de força. E no final, vai ter o treinamento metabólico, porque eu não sei vocês, mas dentro da minha metodologia, eu gosto de ter uma sensação de acabar o treino com aquela sensação de, nossa, missão cumprida, endorfina gerada, me esforcei, e o treino metabólico traz muito isso. Mas aí pra gente não sair... Oi, Napoleão, vou apertar de presente. Mas aí pra gente não sair do foco principal, que é ganho de massa magra e a periodização dos músculos, esse treininho metabólico no final, eu também tive a preocupação da escolha ali dos exercícios e do estímulo que vai ser dado de acordo com os músculos do dia. Acho que eu consegui explicar bastante de como o programa foi criado, tá? Deixa eu ver se passou alguma pergunta aí importante que tá melhor do universo. Obrigada. Você também nos deixou assim, com essa sensação, né? Vontade de querer a morridinha do final. Pô, se não der pra fazer 5 dias dele na semana, continua na sequência na próxima semana? Sempre, sim. Tá. Já guarda aí essa pergunta da Pri. Eu indico melhor que sim. Porque se você não seguir a própria sequência que tá lá proposta, aula 1, 2, 3, é legal que a aula vem com a numeração, então é só seguir, vai embananar toda a programação. Então vamos lá. Vai que você, naquela semana, não conseguiu fazer a sugestão que a gente dá, que são as 5 aulas de segunda a sexta, mas caso aconteça isso, por exemplo, treinei segunda, treinei terça, treinei quarta, aconteceu um empecilho, não consegui treinar na quinta. Aí vou treinar na sexta, a quarta aula ficou na sexta. Aí a quinta aula eu posso fazer no sábado e no domingo eu descanso. O importante, para que você feche a programação semanal, isso é importante, anota aí. Para que você feche a programação semanal, tem um bichinho que passou. As 5 aulas precisam estar dentro da semana. Deu para entender isso? Coloca um ok aí que você entendeu. Coloca um ok aí que você entendeu. Tá bom? As 5 aulas precisam estar dentro da semana. Mas, Rô, por quê? E aí depois eu complemento com a pergunta da Priscila, tá? Por quê? Porque além de tudo que eu expliquei para vocês sobre o método, a gente tem a intensidade da aula, que foi criada em cima de um método de fadiga inteligente. Esse método de fadiga inteligente, ele foi criado em cima de 2 princípios. O princípio de treinamento B7, que é quando a gente faz 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular. Então, por exemplo, bíceps. Lá na aula que tem bíceps, vocês vão perceber que a gente vai fazer numa série sempre 2 exercícios diferentes para o bíceps. Na aula que tem quadríceps, vamos supor que eu escolhi os agachamentos para treinar quadríceps. Sempre vai ter 2 tipos de agachamentos diferentes, estimulando o quadríceps. Então é o treinamento B7. Existe o Tri7 também, que é 3 exercícios. Mas para o Hyperforce eu escolhi o B7. E o outro princípio que foi inserido no treinamento do Hyperforce é o Drop 7,
que é o tipo de treinamento que a gente leva a musculatura até a falha. Só que isso acontece progressivo no programa. Então o que vocês vão perceber? Semana 1. Todas as aulas da semana 1, as 5 primeiras aulas, estão em cima da metodologia B7, 3 séries de 10. Semana 2, metodologia B7, 3 séries de 12. A gente evolui o número de repetições. Semana 3, treinamento B7, 3 séries de 15. E aí o que vocês vão perceber? Dentro ali do tamanho da aula, quantos minutos a aula leva, de acordo com essa evolução, vai ter uma variação aí um pouquinho no tempo. Tem aulas que vão ser um pouco mais curtas, ali mais cravado em cima dos 30 minutos, até às vezes uns 27 minutos. E tem aulas que vão ser um pouquinho mais longas, porque o número de repetições aumenta. Então tem aulas que a gente vai ali nos 33, 35, tem aula até que chegou perto de 37 minutos, porque além disso tudo, tem os exercícios que são unilaterais, que é a fundo, por exemplo, faço tudo de um lado, depois faço tudo do outro. Treinamento de glúteo 4 apoios, por exemplo, faço tudo numa perna, depois faço tudo na outra. E aí isso mexeu um pouco com o tempo da aula, mas não vai passar disso, tá bom? E aí quando a gente chega na 4ª semana, que é a última, que vai ser a mais desafiadora, a gente vai trabalhar em 3 séries, exercícios B7, só que as repetições são assim. Primeira série, série de 10. Segunda série, série de 12. Terceira série, série de 15. E aí eu entro com uma proposta do treinamento Drop Set. Tudo proposta, né? Eu gosto muito que vocês aceitem a proposta e façam. Mas caso vocês precisem de algum tipo de adaptação de tudo que vocês vão encontrar no Hyperforce, eu também explico durante as aulas. E aí o Drop Set, que é de levar a musculatura na falha, quando chegar nessa semana de 3 séries, uma de 10, uma de 12 e outra de 15, eu explico como é que você vai fazer isso com a carga. Legal, né? Foi um programa muito bem pensado e estudado pra gente chegar com um diferencial. Tão gostando? Manda corações. Tão gostando? E aí, voltando lá vamos agora alinhar com a pergunta da Pri. Mas caso aconteça que você não consiga fazer as 5 aulas dentro dessa semana, que seria o ideal, dentro de uma semana só, aí você, dentro da sequência das aulas, aula 5, 6, 7, 8, você passa, de repente, a aula 5, né, conseguir fazer naquela semana 1, 2, 3, 4. Aí eu jogo a aula 5 por semana, porque o mais importante é seguir a sequência correta, não dá pra ficar escolhendo aulas aleatórias, vai fazer uma bagunça com o treinamento, tá? Ok? Nada de fazer aulas aleatórias. Manda mais alguma dúvida aí se vocês tiverem em relação a tudo isso que eu expliquei. Até eu tô com vontade de fazer o programa de novo, né? Porque eu fiz o programa na gravação. Aí eu vou fazer o programa de novo. Ficou tão gostoso, ficou tão legal. Vamos falar de material? O que vocês acham da gente falar de material? Rô, o que você vai usar de material nessa aula? Eu vou usar halteres. E se você tiver uma variação de pesos de halteres, vai ser ideal. Porque a gente sabe que as partes do nosso corpo, elas têm tamanhos diferentes. E de acordo com o tamanho, a gente desenvolve um tipo de força. Se a musculatura é maior, ela tem mais força. Se a musculatura é menor, ela tem um pouco menos de força. Então, ter uma variedade de pesos é importante. Exercícios para membro inferior, normalmente a gente aguenta mais carga. Exercícios para membro superior, às vezes a gente aguenta, às vezes não, normalmente a gente aguenta um pouco menos de carga. Mas tudo de acordo também com o tamanho da musculatura. A anterior da coxa, o quadríceps é um músculo grande. O posterior de coxa é um músculo grande. O glúteo é um músculo muito forte. Pensa em parte superior. O peitoral e a parte antagonista do peitoral, as costas, é a parte maior do nosso tronco. Então é a musculatura grande do nosso corpo. Aguenta mais carga. Já o ombro, o bíceps e o tríceps são grupos musculares menorzinhos. Aguentam menos carga. Então por isso que é legal ter ali uma jogadinha de pesos. Pelo menos assim uns 3 diferentes. Um mais pesado, um intermediário médio e um mais leve.
para que você consiga fazer tudo, tá? Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui importante. Iniciei seus treinos agora, estou na metade do Turbo Training, mas já quero fazer. Tá bom, vou explicar, vou dar dica. Dá pra fazer duas coisas, dá pra terminar se quiser, dá pra inserir o Hyperforce se quiser junto com o Turbo Training. Eu faço as aulas de balé da Raíssa da plataforma, como posso conciliar? Chegaremos no momento de falar sobre isso, tá? Sobre como conciliar com outros programas. Deixa eu ver se eu tô no finalzinho dos comentários e perdi alguma coisa. Se eu perdi alguma coisa, eu posso colocar alguém aí pra me ajudar? Quero treinar na queima, mas não trabalho com cartão de crédito. Dá pra pagar por boleto, se você quiser. Foi a Carla Daniele que me perguntou. Se você quiser, me chama depois no privado do meu Instagram e eu te explico como. Estou me treinar, pode fazer? Pode, Kelly Cristina, é só começar devagar. Nossa, eu perdi um monte de coisa, gente, falando. Eu posso eleger uma Robertete para me ajudar? Vamos ver qual faço. Faço crossfit, pode intercalar? Pode. Porque o crossfit é um treinamento integrado, né, multiarticular. E o foco do Hyperforce são exercícios isolados. E aí você vai conseguir trabalhar força de cada parte do seu corpo isoladamente, que vai te gerar um treinamento mais consistente no crossfit. Ju Pocaia, vou aproveitar que você deu uma risadinha aí. Você pode ser uma auxiliar minha, tipo minha assistente hoje? Se você perceber aí que passou alguma coisa que é interessante, tu me chama, tu me manda uns alertas pra eu não perder? Só consigo treinar 3 vezes na semana, pois intercalo com Sporting. O que é Sporting? Me conte sobre isso. Posso continuar nessa? Pode, Elisângela, pode. Vai seguindo a sequência, vai seguindo, tá? Queria ver uma rua de dança do... Aí, você é assinante da plataforma? Tem lá. Opa, tamo junto sempre. Beleza, vamos lá. Então, agora voltando no equipamento. Então, eu falei sobre os halteres. Aí, acessórios para que você possa, por exemplo, ter apoio em alguns exercícios que tanto vão gerar maior amplitude de movimento, como apoio de segurança também para alguns exercícios. Se você tiver step, vai ser muito interessante se você puder usar o step na aula. É uma das novidades que eu trouxe para o treinamento de força. Porque o step, dependendo do exercício, ele gera mais amplitude de movimento, você faz um movimento maior. Então, por exemplo, fazer um exercício de peitoral deitado no step, você tem mais espaço para o seu braço descer. Se você deita no chão e faz o peito, logo o braço chega no chão. E aí você correu o risco de descansar o braço no chão e desativar a musculatura para voltar, esse risco é grande de acontecer, tá? Já no step isso não acontece, porque você vai estar sempre distante no chão. Então, por exemplo, o step para os exercícios de peitoral são incríveis. Os steps para os exercícios de perna, por exemplo, um afundo com o pé da frente mais alto, aumenta muito a amplitude de recrutamento do grupamento muscular. Um agachamento sumô com 2 steps para você descer mais aqui no centro do movimento, descer mais o peso, também é excelente. Então, se você puder ter step, você vai aproveitar mais essa parte do programa que eu desenvolvi. Mas caso você não tenha, em quem não tem step, caso você não tenha, você vai fazer com as sugestões que eu vou dando na aula, que é colocar o pé no chão mesmo, tá? Agora, se você for criativo ou criativa, de repente, dá pra criar algumas coisinhas em casa, dá pra pegar um tijolinho pra colocar o pé, dá pra pegar uma pilha de livros, de revista, sei lá, firme, dá pra criar alguma coisinha com madeira. Se você mora em casa ou apartamento que tem escada, que tem degrau, você consegue usar o degrau, né? Tem que pôr a criatividade aí, bloco, pode colocar um bloco de EVA, né? Várias coisas que dá pra simular esse pé mais alto, que eu tô explicando pra vocês, tá bom? Eu tenho apenas um step. Quem tem um step só vai conseguir aproveitar para os exercícios que a gente vai deitar no step e para exercícios que eu chamo de exercícios offset, que a gente trabalha só com um pé.
mais alta em cima do step. Tem bastante na aula. Tem nos afundos, tem nos búlgaros, tem nos sumôs offset. O que eu vou precisar de 2 é realmente no agachamento sumô, que eu quero que vocês desçam mais. A escada na sala dá para usar para os exercícios offsets, os unilaterais, tá? 2 steps ou 2 apoios que você consiga construir aí com alguma coisa que você tem em casa, eu vou usar para os agachamentos sumô, onde os 2 pés vão estar no alto para você descer com a carga com mais amplitude aqui no meio. Se eu vou usar barra? Não. Na filmagem eu não usei barra, eu usei tudo halter. Tudo halter para facilitar a vida. Mas caso você queira fazer algum exercício com barra e você já está acostumado a fazer isso, tem gente que já fazia até no Local Force, eu via de vídeos e stories que vocês compartilham, também dá para fazer, tá bom? Vai liberar, anota aí agora, vai liberar que horas amanhã? 8 horas da manhã na plataforma. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai xingar, mas eu treino 4 horas da manhã, eu treino 4h30, eu treino 5 horas. Aí, gente, não posso fazer nada. É realmente uma regra da plataforma. Todo programa novo, ele libera 8 horas da manhã. Mas aí, faz amanhã o treino que você está fazendo, a sequência que você está fazendo, mantém, e começa a partir de terça. Já que a programação são de 5 dias e a gente ainda tem o final de semana, você pode treinar, se você conseguir fazer os 5 dias seguidos, você pode treinar de terça a sábado e descansa no domingo. Certo? Tudo bem? Deixa eu ver mais. Ah, volta. Tá vendo como eu me disperso com as perguntas? Voltando, quem tem varizes pode fazer seu treino? Pode. Pode porque é um treino em séries, repetições, isolado, de força. É importante, qualquer tipo de exercício para quem tem problema de vasinhos, é importante para ajudar na circulação. Então o exercício é sempre válido. Mas eu sempre aconselho você passar primeiro no especialista, que eu acredito que você deva passar, né? O especialista vai direcionar e aí você pode até falar para ele: eu posso fazer esse tipo de aula? E mostra. Eu tenho certeza que ele vai liberar. Para quem vai iniciar, indica começar pelo Local Force e evoluir para esse. Olha, se for pensar por vezes na semana, sim. Porque é mais iniciante, aí já vai treinar menos vezes na semana. Então, desculpa, gente. Começa pelo Local Force, que são 3 vezes na semana, e depois evolui para o Hyperforce, que já tem uma programação para 5 vezes na semana, e conseguir cumprir, né, o Hyperforce. Porque o mais legal de tudo vai ser você ter aquela dedicação e disciplina de conseguir cumprir as 5 aulas da semana, tá? Para que tudo que eu idealizei e montei e eu quero te entregar de resultado realmente aconteça, tá? Agora voltar lá no equipamento. Aí a gente tem os blocos acessórios de treino, aquilo que eu expliquei lá da metodologia no começo da live. Sempre no segundo bloquinho da aula, eu vou dar exercícios com caneleiras. Caneleiras. Vocês têm caneleira? Vamos providenciar caneleira. Eu vou dar glúteo 4 apoios 90 graus, eu vou dar chute, eu vou dar flexão, isso tudo aqui, ó, com caneleira em 4 apoios. Alguns exercícios em pé de caneleira também. Deitado de lado, puxada de joelho no chão, chute pra frente, glúteo médio. Vai ter bastante exercício de caneleira, sempre juntinho com os blocos de abdômen. Porque o princípio do treino é: enquanto o seu glúteo ou o seu adutor vai ter os exercícios isolados de adutor, abre e fecha a perna, aqueles isolados assim. Quem me acompanha no meu Instagram, eu posto lá meus treinos todos os dias. Sabe aquelas coisinhas todas que vocês veem lá? Eu treinando? Vocês vão ter tudo no Hyperforce. Legal, né? Então é legal providenciar caneleiras e sempre no descanso do treino da caneleira de membros inferiores, dessas regiões que eu expliquei, a gente coloca o abdômen para entrar ali no complemento do treino, tá? E aí, aproveitando que eu tô falando de abdômen, gente, uma das coisas que eu fiquei mais dolorida na gravação foi o abdômen. Tá caprichada as séries de abdômen, viu? Então chegamos no bloco de acessório, onde você vai precisar de caneleira. Sabe aquelas mini bands, aquelas borrachinhas fechadinhas?
Eu uso também em algumas partes do treino, mas elas não são equipamento principal. Eu usei as mini bands bastante para ativação, preparação do corpo para o treino, tá? Então se você tiver mini band, você vai usar. Quando chega na fase metabólica, é basicamente ali aquilo que você tem de material. A grande maioria dos metabólicos, eles são mais de peso corporal, o próprio peso do corpo. E ali na progressão da aula, quando eu começo a chegar ali na terceira semana, quarta semana, eu comecei a inserir uns metabólicos mais de potência, onde a gente usa algumas cargas, tá? Pé no kit da mini band. Eu não tenho caneleira, mas tenho mini band. Serve. Se você souber fazer a substituição do exercício, eu vou demonstrar o exercício. Se você experimentar ali com a mini band e der pra fazer, pode fazer, tá? Mas providencia a caneleira, porque a caneleira nos dá uma possibilidade de trabalho de maior sobrecarga, maior carga, tá? Beleza? E deixa eu aproveitar que eu tô falando em equipamento, aí você que já me segue no Insta, no @RobertaPortuG, essa semana agora que passou, que a gente tá na semana dos spoilers do Hyperforce, eu fechei uma parceria incrível, gente, com a marca residencial da Movement. Vocês conhecem a Movement? Que é uma marca de equipamentos fitness. E a linha residencial da Movement é a Move, chama Move, M-O-V-E. Lá no meu perfil, no link da minha bio, tem o site deles com o meu cupom de desconto e lá tem tudo que você vai precisar para o Hyperforce. Lá tem caneleiras, step, colchonete, mini band, tem aquela barra que você monta a barra com as anilhas e você desmonta essa barra em pedaços e monta halteres. E aí você tem 2 equipamentos em um. Essa própria barra, ela vira um querobelzinho, sabe aquele... deixa eu pegar o meu querobel aqui, vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um querobel, ó. Sabe isso aqui? Essa barra também desmonta, vem com uns que você põe em cima aqui, põe as anilhas embaixo e vira um querobel. E ela é tipo multiuso, é bem legal. E aí se você ainda não tem... Deixa eu voltar aqui, peraí. Se você ainda não tem os equipamentos, ou você tem pouca coisa e precisa de mais coisa, vai lá no link da minha bio, que até amanhã tá com frete grátis e você ainda coloca o meu cupom e o preço é incrível, sensacional, porque o preço tá na promoção do mês do cliente, tá bom? Mas eu não vou me estender muito nisso aqui, que a live é pra falar do Hyperforce, mas é um detalhe importante para te auxiliar você treinar melhor o Hyperforce, tá certo? Beleza? Deixa eu ver meu roteiro, deixa eu ver onde eu tô. Falei do horário da live do treino que entra na plataforma amanhã aqui às 8, falei da metodologia, falei da divisão, falei dos equipamentos, falei do nosso foco que é treinamento de força, ganho de massa muscular, ganho de músculos, massa magra, definição e queima de gordura. Agora chegamos na parte que eu sei que vocês têm mais dúvida. Como mesclar com os outros programas, não é? São as dúvidas aí. Posso fazer com balé? Posso fazer com yoga? Posso fazer com crossfit? Posso fazer com a musculação? Vamos lá. Ju, alerta aí minha assistente. Caso eu perca alguma pergunta importante, grita aí pra mim. O Hyperforce, assim como o Local Force, ele é como se fosse uma cana de papel, né, Cis? Ele é como se fosse uma musculação em casa, com pesos que a gente possa ter em casa. Porque musculação nada mais é do que treinar as partes do seu corpo, os músculos do seu corpo separadamente, com carga. Seja ela uma máquina de academia, seja um peso livre, seja uma resistência de uma borracha, tudo que você faz relativamente uma força, a gente considera musculação, tá? Aí, casar o Hyperforce com a musculação, você vai... teve uma pergunta de alguém, me desculpa, eu não vou lembrar o nome, mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver lá na tua planilha da musculação como é que tá a divisão dos seus músculos, para poder casar os estímulos que têm o mesmo foco, que é o desenvolvimento da força.
A grande diferença é que o Hyperforce ele é todo divididinho de uma maneira dinâmica, a gente faz o treino em 30 a 35 minutos, de uma maneira rápida e dinâmica, que entrega um treinamento de resultado inteligente, vamos pensar assim. Aquilo que você faz com aquela rotina mais tradicional e antiga da musculação, de séries, repetições, descansos de 1 minuto entre as séries, faz tudo numa máquina, muda para outra máquina, não tô falando mal, entendeu, gente? Tô falando que é outro tipo de treinamento. O Hyperforce ele entrega numa proposta diferente, mais dinâmica, mais rápida, que você otimiza tempo. Então tem que ver isso junto com a musculação, como que casaria. Qual a dica que eu dou? Eu faria a musculação como complemento do treino do Hyperforce. Então vamos supor, os músculos do dia, vamos pensar na aula 1. Vocês viram o videozinho que saiu hoje aqui no Insta da Queima? Que é eu explicando sobre os músculos que vão ser trabalhados, aquela ali é a aula 1. Então na aula 1 vai ter agachamentos e vai ter exercícios para musculatura das costas. Então vai ter quadríceps e vai ter costas. Você que faz musculação, de repente nesse dia que você vai fazer o complemento, eu faria no mesmo dia as máquinas da musculação de complemento, de repente. Entendeu? O estranho e o esquisito vai ser você, de repente, fazer a aula 1, o foco naqueles músculos todos naquele dia, e no dia 2, na sequência, você vai na musculação e pega e treina os mesmos músculos que... Na terça, você vai na musculação e faz os mesmos músculos que você fez na segunda. Não tem sentido. Já que é pra fazer, mata tudo num dia só. Deu pra entender? Essa é a minha sugestão com musculação, que é periodizada. Também como Hyperforce. O Hyperforce é periodizado como musculação. Você que mescla com atividades externas, às vezes aulas presenciais, que falaram do crossfit, às vezes um funcional, às vezes uma corrida, às vezes faz ciclismo, pedala na rua, essa atividade, ela não conflita. Ô Mariana, tu chegou agora? Primeiro me responde se você chegou agora. Lá no comecinho da live, eu expliquei que o local force é dividido em 3 vezes na semana e o Hyperforce é dividido em 5 vezes na semana. Então é diferente, a periodização é outra, tá? Todos os músculos em 5 vezes na semana é um tipo de periodização. Todos os músculos em 3 vezes na semana é outro tipo de periodização, tá? Essas atividades de complemento externo, de atividade, algum beach tênis, são todas atividades que você conjuga com o Hyperforce facilmente. Dá pra fazer as duas no mesmo dia, dá pra fazer intercalado, por exemplo. Um dia eu fiz o Hyperforce e outro dia eu posso fazer a atividade cardio. Mas é que a gente precisa voltar lá no princípio do treinamento. O princípio do treinamento do Hyperforce é você não intercalar com outra modalidade. Eu quero que você treine o Hyperforce seguido 5 dias. Ou no máximo com um dia de descanso. De repente 3 dias, descansou 1, 2 dias. O princípio do Hyperforce é que você faça as 5 aulas dentro de uma semana. Então, usar esses treinos externos ou os outros treinos da plataforma que a gente vai falar já, é mais para agregar. De repente conseguir jogar os dois treinos no mesmo dia. Tá dando pra entender? Pensando em Judaico Body Camp, eu vou falar que eu fiz aqui uma seleção. Aí pensando nos... HF mais bike, pode. Perguntaram se a live vai ficar gravada. Aqui no Instagram da Queima Diária, não. Mas vocês sabem que Roberto é legal. Tá gravando aqui do lado, agora eu tô falando com o celular. Tá gravando aqui do lado nesse. E aí eu vou disponibilizar um link do YouTube pra assistir depois, tá? Bike primeiro ou depois? Depende do que você quer performar melhor. Eu já vou também matar essa pergunta. Qual o seu foco principal? É ganhar músculo? É massa magra? Você faz o Hyperforce primeiro. Eu quero performar mais no Hyperforce. Eu quero a minha dedicação melhor no Hyperforce. E aí eu vou lá como complemento e faço o cardio da bike. Não, eu quero performar mais no cardio. Meu foco está sendo mais cardio, condicionamento cardiovascular. Estou com
pensando aqui em um gasto energético maior com o cardio. Faz o cardio primeiro e faz o treino de força, o hiperforce, depois. Vamos ter desafio no grupo fechado? Calma, tá? Uma coisa de cada vez. Yoga pode ir junto? Pode. Tá bom, Ju, obrigado. Se a pessoa fizer bem feito, não aguento fazer 2 programas não. Esse é um detalhe importante, né? Então vamos lá. Aí complementando. Você quer, o seu foco principal agora é mais emagrecimento? Faz o cardio antes. O seu foco principal é ganho de massa magra? Faz o hiperforce antes, tá? Agora eu vou falar detalhadamente, que eu até anotei, eu fui lá em cada programa meu, eu fui no Body Camp, eu fui no... Só no Local Force que não, né? Porque é o mesmo estilo de treino. Eu fui no Body Camp e eu fui no Turbo Training. E eu anotei as aulas ideais para você juntar e agregar com o Hiperforce. Hora de anotar, tá? Não dá pra juntar com o Local Force, eles têm o mesmo foco. Você vai fazer tipo mais do mesmo, tá? Vamos lá. Quais são as aulas que você vai escolher? Isso é uma ventaninha que vai chover. Você vai escolher as aulas que tem o perfil mais cardio, que tem o perfil mais metabólico, que tem o perfil mais de potência explosiva. E eu anotei para vocês essas aulas. Então, caneta e papel na mão e anota aí. Do Body Camp, você vai fazer aula 2, você pode fazer aula 2, aula 3, aula 6, aula 7, aula 9, aula 11, aula 12, aula 13, aula 15 e aula 16. Anotou? Essas são as aulas que são de peso corporal. Estão vendo, gente? Eu vou ficar presa na sala. E são as aulas que usam também, algumas aulas de peso corporal e algumas aulas que usam sobrecarga, mas são treinos de potência explosiva, onde eu uso exercícios integrados e multiarticulares, não tem exercícios isolados. Agora vamos ao Turbo Training. Aulas que você pode fazer do Turbo Training. Deixa eu ver se... Olha, anotou tudo, hein? Deixa eu ver se tem... Não. Aulas do Turbo Training, na mesma pegada de explicação. Aulas com peso do corpo. Nossa, tô com medo. Aulas com peso do corpo ou de potência explosiva. Aula 1, 2, 3, 6 e 7, 10 e 11, 13 e 14, 15, 18 e 19, 22 e 24. Essa não é vento, Tuana, é vento. Ventania mesmo, furacão. Eu tô olhando a porta que tá balançando. Essas são as aulas do Turbo Training que você pode conciliar com o Hiperforce. Você é uma pessoa que vai treinar os 5 dias do Hiperforce junto com outro programa, você vai... Obrigado, Priscila, anotou tudo. Ó, galera, tudo anotou. Virou um código, hein? Você vai, na sequência que a aula aparece na plataforma, vamos supor o Turbo Training, você vai conjugar junto com o Hiperforce. Então, Hiperforce aula 1, a aula de Turbo Training você vai colocar a primeira que eu falei. Hiperforce aula 2, a aula que eu falei. Também seguindo a sequência da programação. Deu para entender? Se você não faz parte do meu grupo VIP do WhatsApp, o link tá lá na bio do meu Instagram. Entra no grupo que lá a gente vai debater bastante sobre isso, eu tenho certeza. Até quando eu acabar essa live aqui. Tudo bem? Agora, turma, quais os outros programas... Vou colocar no grupo, eu coloco. Quais os outros programas esse vídeo vai quebrar de outros treinadores que vocês podem fazer? Todos os programas que tem o estímulo mais cardio. Eu fiz uma listinha aqui, ó. Vocês podem mesclar com cardios da Agatha. Vocês podem mesclar, por exemplo, com as aulas da Carol Borba, Power Cardio, Power Combat.
Pedro arrumando a casa ou destruindo a minha casa? Destruindo a minha casa, né? Vocês podem mesclar com os cards do Léo, os cards da Sassoncella. Vocês podem usar aulas de dança. Vocês podem usar aulas da plataforma que tem de bike, de spinning, tem corrida na esteira, tem circuito em casa. Todas essas aulas que são mais cardios, elas podem ser complementos do Hyperforce, tá bom? É simples, fácil. O que você não pode escolher? Não, pode comer de sair do ar. Mas acho que ela vai gravar de novo, não é? O que você não pode escolher? A aula que tem o mesmo tipo de treino. Então, aulas que ali na busca que você faz na plataforma, que entregam ganho de músculo, treino de força, elas vão combater com o Hyperforce. Então, não é legal casar. Tá bom? Power Step, pode. Isso eu sei que vocês são inteligentes, sabem como misturar. Certo? Quer perguntar mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui importante. Caso você queira deixar o seu foco principal, ou às vezes você também não tem tempo de 2 aulas, ou o condicionamento ainda não está preparado para 2 aulas, mas você quer fazer um treinamento complementar, você pode complementar com aulas de alongamento, mobilidade, pilates, yoga, hipopressivo, todas essas aulas também são complementares. Então, por exemplo, vou criar uma realidade aqui. Você é aquela aluna que vai fazer o Hyperforce de segunda a sexta, 5 dias de treino periodizado. No sábado, você pode fazer um treino cardio, você pode fazer um treino recuperativo, mais de alongamento, mobilidade, uma yoga, e no domingo você descansa. Você é uma pessoa que vai conseguir conjugar 2 aulas. Aí você vai fazer a mesclinha que a gente conversou até agora, que eu expliquei, o Hyperforce mais o outro programa que você vai fazer, vai seguindo as 5 aulas. No sábado, você também pode fazer uma aula mais tranquila de alongamento, mobilidade, yoga, ou mais um cardiozinho, ou um cardio externo e fazer uma caminhada, uma corrida na praia, uma bike na praia, uma natação, um beach tênis, e no domingo você descansa. Certo? Você que ainda não é assinante da plataforma da Queima Diária e está na live comigo até agora, como é que você assina para ter acesso a todos os programas e o lançamento maravilhoso do Hyperforce? O link está na bio. Você clica lá e vai aparecer a assinatura para você, 12 parcelas de R$ 39,90, para ter acesso a mais de 3.000 aulas diferentes para você treinar em casa. Os programas Roberta Porto são Body Camp, Local Force, Turbo Training, Hyperforce agora. E qualquer dúvida que você tiver, deixa eu ver aqui bater, para poder falar. Eu estou à disposição para te ajudar. Lá no meu perfil você pode me chamar, tá bom? Assim que essa live acabar, daqui a alguns minutos, eu vou deixar nos stories um link para você assinar, caso você queira vir treinar com a gente. Certo? E turma, amanhã a gente vai ter mais uma live às 19 horas de treino. Amanhã o programa lança às 8 horas da manhã para você acessar na plataforma. E aqui aberto às 19 horas, a gente vai ter mais um encontro do Hyperforce pra gente treinar, tá bom? Me acompanha no meu perfil, que eu quero fazer umas enquetes lá sobre o Hyperforce, e eu quero que vocês me ajudem a gente definir que tipo... Nossa, quase acabou a luz. Que tipo de treino a gente pode fazer amanhã à noite. Combinadíssimo? Eu amei. Vocês gostaram? Caso eu não consiga ter tirado as dúvidas de todo mundo, temos grupo VIP para conversar do WhatsApp e tem lá o meu perfil, você pode me mandar mensagens no direct e a gente conversa, tá bom? Eu vou salvar essa live no meu YouTube e vou disponibilizar o link para quem perdeu ou de repente entrou atrasado. Um beijo no coração de vocês. Aqui, Rô, Hyperforce mais abs, tem muito abdominal no Hyperforce, muito. Você pode fazer uma experiência para ver se dá certo. Mas foi uma coisa que eu evitei colocar aqui, para vocês jogarem junto, porque tem bastante exercício de abdômen no Hyperforce. Caso você sinta que seu abdômen aguenta um pouco mais, faz uma experiência, mas eu acredito que não seja necessário, tá bom? Um beijo, eu amei. Foto. Foi no grupo, gente? Muki. Bora ficar cheia de massa magra.